Boa tarde a todos, amigos do Facebook. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham, todos vocês que acompanharão depois no vídeo. Agradecemos a todos pela vossa participação, pela vossa aderência e esperamos que aquilo que for tratado aqui seja do vosso agrado. É a primeira rubrica, ou seja, é a primeira live da nossa rubrica Análise Quero Melhorar. Nós habituamos-vos com textos, composições textuais neste caso, mas hoje fazemos diferente. Diferente porque estamos a fazer a primeira live da nossa rubrica Análise Quero Melhorar e esperamos que venhamos vos proporcionar o melhor, porque esse é o nosso objetivo. Temos aqui o nosso convidado, o Dr. Mateus, que já está aqui há muito tempo até, se bem que atrasamos um bocadinho, mas o Dr. Mateus está aqui, esteve aqui pontualmente e nós queremos transmitir essa energia. Dr. Mateus, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Okay. Olha, eu quando liguei-te, eu esperava o doutor, sendo sábado, 14 horas, o doutor tem vários compromissos acadêmicos e religiosos, então eu esperava a indisponibilidade do doutor. Até que a minha previsão foi essa, a indisponibilidade do doutor, mas eu quis tentar. Melhor é tentar do que viver amargurado por não sequer tentar. Exatamente. Então, como é que o doutor viu esse convite na última da hora? Para já, primeiramente, muito boa tarde a todos. Desde já agradeço imenso pelo convite que me foi formulado pelo grande e ilustre que eu admiro, o Dr. Armando Cambuanda Manuel, este que praticamente todo mundo que o conhece muito bem faz a sua vénia. Desde já, eu quero também agradecer a ti, caro internauta, que tirou do seu tempo para poder nos acompanhar, que com pouco que nós sabemos vamos partilhar. O convite foi muito importante para mim e sobretudo honroso, porque será a minha primeira vez a participar de uma live em direto como um convidado e não só como alguém que vai transmitir o conhecimento. Dr. Mateus, sempre a surpreender-nos. De igual modo. Para nós, é um imenso prazer receber-te aqui. Okay. É um imenso prazer. Nós estávamos mesmo para selecionar, mas não há a melhor pessoa para estar nessa estreia que nem o doutor. Não há sinceramente. Nós estávamos aqui a tentar escalar quem vai participar conosco. E logo pensamos que não podemos fazer uma abertura dessa rubrica sem o Dr. Mateus. O Dr. Mateus é alguém muito especial para nós e temos estado quase sempre em reciprocidade, não só em conhecimento, mas também como em confraternizações, várias vezes. E ele é um amigo e irmão e estivemos juntos no âmbito acadêmico, nesse caso no ensino médio, e foi bom. E ele é um especial convidado cá. Doutor, sinta-se à vontade, estás em casa. Muito obrigado. E vamos logo ao que nos interessa. Isso. Bem, família, é do conhecimento de todos que o nosso tema, não digo bem tema, digo, será melhor dito, pertinente tema. É um tema que já recebi várias mensagens que insinuavam a nossa prisão até.
por ser um tema muito ligado à política. É um tema muito ligado à política, mas acredito que nós estamos em um país democrático. Digo isso num sentido para tranquilizar-vos. Nós estamos num país democrático na qual há liberdade de expressão, portanto, não há nada a temer. Assuntos como esse, que é o nosso tema nesse caso, são para ser exposto e nós vamos tratar naturalmente, vamos tratar fluentemente, porque nós, como cidadãos, sentimos-nos incluídos na vida política, pois estamos em um país democrático, não há nada nem ninguém capaz ou com poder para nos restringir. Se assim podemos dizer. Bem, o nosso tema é Isabel dos Santos, justiça ou perseguição política? Dr. Mateus, começamos por si. Ok. Qual é a visão que o Dr. Mateus faz sobre esse caso? Bem, mais uma vez, reitero as minhas saudações. Muito antes, queria eu partilhar aquilo que então é a doutora Isabel dos Santos, ela que detém uma dupla nacionalidade, como angolana e russa, porque o seu nascimento, concretamente na antiga URSS. Entretanto, é uma grande empresária que somente com 49 anos de idade, ela é conhecida como uma das principais ricas do nosso continente africano, mas que infelizmente ou em função desta situação que a doutora ou a engenheira Isabel dos Santos, a empresária, tem estado a passar, então as suas riquezas viram ser diminuindo porque os seus bens maioritariamente foram confiscados. Sobre Isabel dos Santos, no caso, a temática pertinente que está em abordagem é uma justiça ou perseguição política? Bem, caríssimo, se formos a ver a entrevista que no pretérito tempo que estamos aqui a falar, sobretudo nas semanas passadas, em que a memória não me atraiçou, na entrevista dada à CNN, canal de notícia português, então a mesma Isabel dos Santos, na sua visão, vamos dizer aqui nós analisar bem os fatos, na sua visão pessoal, ela diz ser perseguida politicamente pelo nosso Estado angolano, assim como o atual Presidente da República. Olhamos que não é a priori a nossa visão, mas que a engenheira Isabel dos Santos assim afirma. Chamamos de doutora porque a própria Isabel isso não lhe faltou também em termos de grau, claramente que é uma grande nossa doutora. Entretanto, ela assim afirma que está a haver alguma perseguição política. O nosso caríssimo proprietário desta grande página, o nosso também doutor André Armando Manuel, ele passou uma grande questão, na minha visão, o que é que nós achamos de concreto. Portanto, vamos já chegar até ali, mas antes queria eu salientar a todos que essa visão da mesma engenheira Isabel dos Santos, que ela, entretanto, afirma está a ser perseguida pelo nosso Estado. Uma visão bem feita, bem enquadrada pelo Dr. Mateus. E é óbvio, nós acompanhamos a empresária Isabel dos Santos no canal televisivo português, concretamente CNN, ou seja, RTP África, se a mente não me atraiçoa. A empresária Isabel dos Santos disse a todo mundo, a Portugal, Angola e o mundo, que está a ser vítima de uma perseguição política. E nós tomamos nota dessa entrevista, na qual preocupou-nos imenso. E, doutor, exatamente. A Isabel dos Santos diz que está a ser vítima de perseguição política. Nesse caso, há uma concordância ideológica na parte do doutor? Bem, se não formos a concordar, talvez estaríamos a ser um bocadinho injusto. Isso por quê? Porque olhamos não diretamente no fato do Estado angolano, a justiça angolana, acompanhar diretamente o mesmo caso, mas afinal de contas a doutora ou a engenheira Isabel dos Santos, ela não só particularmente tem sido, então, se formos assim a dizer, perseguida, mas a sua família também
praticamente tem, se calhar, tem sido alvo desta mesma perseguição. Por palavra mais próxima, quero aqui dizer que enquanto o próprio Estado não se pronunciar de forma correta ou não se pronunciar de forma em que um Estado não é que praticamente exemplar e que trata as coisas de forma igualitária, porque não tapando só com a peneira, existem muitos vilões na nossa política ou no nosso Estado, se calhar alguns também estão por dentro disso, mas não são, os seus casos não são dados dessa maneira, ou seja, as suas pressões são feitas de formas diferentes. Existe caso de pessoas que desviaram bilhões em Angola, mas que também a forma de atuação jurídica não é igual à mesma forma que está a ser tratada a empresária Isabel dos Santos. Por que então as coisas são feitas dessa forma desigual? Dali, enquanto que o Estado tratar as coisas de forma desigual, no caso da justiça jurídica, claramente que eu estarei a apoiar a mesma visão de Isabel dos Santos. Conforme eu disse, Dr. Mateus tem muito para nos ensinar. Por isso é que você que nos acompanha, partilhe essa live porque há muita coisa para abordar, há muita coisa para aprender. Portanto, família, vamos aderir em massa, enquanto nós vamos continuar numa visão mais clara. Angola atualmente vive uma situação meio triste, uma situação política instável. Falar de instabilidade não é apenas falar de atritos ou guerrilhas. Estamos a falar de uma situação na qual envergonha, direta ou indiretamente, o nosso país. Quem percebeu ou quem percebe, sabe que nós não estamos diante de uma justiça clara. Porque o mesmo que aconteceu com a empresária Isabel dos Santos, ou seja, é um cenário que não acontece diretamente à empresária Isabel dos Santos. É um cenário que acontece à família dos Santos. E justiça faz-se de forma igual. A justiça traz igualdade, a justiça traz equidade. Portanto, justiça não faz-se apenas em uma pessoa, porque Angola não é só Isabel dos Santos que usurpou, digamos assim, usurpou o erário público. Não é só Isabel dos Santos. Casos como esse temos vários cá em Angola, mas a atenção da justiça está diretamente ligada a Isabel dos Santos, o que não pode ser considerado como uma justiça. A minha visão sintoniza-se a do Dr. Mateus, que estamos diante de uma perseguição política. E doutor, numa visão geral, qual é o balanço que o doutor faz? Quando eu digo ao balanço, eu refiro-me essa perseguição política. Quais são os caos que podem proporcionar à sociedade? Ora bem, para já, sobre esta visão do ponto de vista geral, estaremos também a dizer de algumas consequências, se calhar. Sim. Nós sabemos que consequências são resultados que podem ser negativos ou positivos. Primeiro caos, indo diretamente então na resposta, é que dessa maneira o nosso Estado angolano não estará a passar um bom exemplo para a sociedade, não estará a passar um bom exemplo de forma internacional, do ponto de vista jurídico, porque bem se sabe, bem se domina que a lei não é perante a todos manda. Entretanto, não pode haver desigualdade em que alguns a lei se calhar se limita, para outros então a lei vai fazer coisa diferente. Entretanto, este mau exemplo, se ser passado na sociedade angolana, automaticamente os futuros governantes desta nação poderão exercer da mesma situação ou da mesma forma quanto na aplicabilidade da nossa lei. E por outra também,
nós sabemos que os casos resolvem-se com base no diálogo e nós acreditamos que temos um Estado sério. Por outro lado, nós acreditamos nas competências que têm os nossos governantes, pois embora algumas atitudes que são normais do ser humano, mas nós também aqui acreditamos numa alternância, não é? Da própria política angolana, por mais que seja difícil. Queremos aqui dizer também que para isto acontecer é preciso descentralizar o poder político e praticamente ter mais a própria humildade de poder ouvir. E por outra também querer dizer acerca de um caos, é que desta maneira, sabemos nós que a doutora, estou aqui a chamar muito de doutora, ela é conhecida como engenheira, mas permitam-me a expressão lá em casa, é mesmo uma questão se calhar de entusiasmo e não só querer brindar mais a quem é a engenheira. Queria dizer que ela é tida como uma das melhores empresárias do nosso continente e não só a nível mundial. E se o nosso Estado não souber aproveitar melhor quem é ela em termos de riqueza, não só material, mas também intelectual, automaticamente com a detenção dela, alguns empregos que, no caso a empresária apoia, né, poderiam ser perdidos. Portanto, do ponto de vista econômico, não só político, do ponto de vista econômico, social, Angola poderá também ter alguns cálculos quanto a esta parte. Doutor, numa análise contextual, se nós analisarmos, buscarmos alguns acontecimentos do passado, nós acabaremos por perceber aquilo que de facto foi a ocorrência em Portugal no século XX. A quando da queda da Primeira República em Portugal, nós chegamos a constatar que o governo de Bernardino Machado, em função de algumas calamidades econômicas, e isso criou instabilidade no país. E essa instabilidade consequenciou um golpe de Estado, e esse golpe de Estado culminou com a saída do presidente Bernardino Machado. Exatamente. E com a saída do presidente Bernardino Machado, o golpe de Estado teve a liderança do general Costa Gomes. E em função disso, os militares assumiram o país, isso concretamente em 1928, lá em Portugal, caiu a Primeira República e nasceu a época da ditadura militar. Doutor, essa ditadura militar possibilitou, se assim posso dizer, a entrada de Antônio de Oliveira Salazar, porque na altura Antônio de Oliveira Salazar foi chamado a ministro das Finanças em função do tempo caótico, exatamente, economicamente, politicamente e socialmente que Portugal estava a enfrentar. Antônio de Oliveira Salazar foi nomeado pelo general, como é que se chama? O general Oséias. O general Oséias nomeou Antônio de Oliveira Salazar com o intuito de o mesmo resolver, dar soluções, sugerir soluções para tentar resolucionar a calamidade econômica que Portugal enfrentava na altura. E, doutor, nós vimos que a imagem de Antônio de Oliveira Salazar, a princípio, era uma imagem sã, se assim podemos dizer, uma imagem sã. Por quê? Porque, a quando da sua emersão, Antônio de Oliveira Salazar mostrou a todo mundo que ele tinha comprometimento com as soluções dos problemas do país. Nós vimos que ele apresentou propostas que as mesmas surtiram efeitos positivos, e até que nós chegamos a estudar. Acompanhamos a história. Doutor, com isso eu quero me referir ao quê? A imagem sã que Antônio de Oliveira Salazar aplicou para ter mais credibilidade. Essa imagem, acredito que o mesmo contexto acontece atualmente, porque Antônio de Oliveira Salazar chegou como um homem digno, um homem reto, um homem puro. E é um homem que queria
proporcionar aos cidadãos portugueses uma vida estável. Exatamente. E aí ele chegou com essa personalidade, mas só que quando ele chega ao poder, obrigado doutor, em 1933, Salazar já altera, ele inverte o rumo, sabe a ver? Da sua iniciativa principal, excêntrica. Então, quer dizer, ele chega como herói e depois acaba a tornar-se um ditador, quer dizer, vilão da história. Então, doutor, será que esse contexto de Antônio de Oliveira Salazar podemos tentar equacionar na nossa história angolana? Nós vimos quando o presidente da República chegou ao poder, ou na altura da sua candidatura, ele fez grandes promessas, doutor. Exatamente. Ele prometeu 500 mil empregos, prometeu o combate à corrupção, mas baseando-se à justiça. Então, doutor, será que nós podemos dizer que a história está a repetir-se, mas em tempo e espaço diferente? Bem, tocando ainda nesse aspecto da própria história, é sempre aqui bom enaltecer aquilo que é positivo, de respeitarmos quem está do nosso lado, grande historiadora André Armando, para fazer esse enquadramento tão profundo e tão analítico sobre a nossa história, não é? Quer seja a história estrangeira, quer seja um pouco da nossa história, mas de forma o doutor pôde então, ou de forma de contexto, que é muito importante. Falando da figura do nosso Presidente da República, é alguém que merece alguém que merece o nosso respeito. Por mais que existe o lado crítico e defeituoso, como é normal para qualquer homem, a gente tem algumas valências, tem algumas formas que eu admiro bastante. Não é que eu fugir da questão que o caríssimo doutor colocou, no sentido de poder também ressalvar o nosso principal figurante da República, o número 1. Bem, desde já, o assunto de que alguém então vai apresentar as suas propostas e não posteriormente cumpre, praticamente nós sabemos muito bem política, não é? Quando se as promessas, ou quando se faz as promessas e depois não são cumpridas, estamos diante da demagogia. É algo muito, infelizmente, é algo muito comum para homens, não é? Principalmente para a liderança política, porque a história já nos revela esta parte. Bem, dizer que os contextos são um pouquinho diferentes. Alguém que tem essas intenções, talvez de dar o seu melhor durante a sua liderança, provavelmente é algo verdadeiro do seu coração. Mas que sabemos nós, infelizmente, como é rodeado também de outros chefes que têm outras intenções, e se nós não nos autocontrolarmos, acabamos então de ceder às próprias más influências. Se a história de Portugal e a nossa atual, não é coisa dizer, estando não a ser repetida, não é visto que vinha com boa, vamos saber que na prática, eu diria que a história do passado, não é, nesse contexto de Salazar, tem também uma grande relação com a nossa na questão mesmo de promessas políticas. Em que sentido? Porque temos várias promessas. De várias promessas feitas, queremos acreditar que 100% apenas se criar, não é? 15 não é concluída, do meu ponto de vista. Do lado de justiça, estamos aqui a falar que o nosso presidente tem estado a fazer um trabalho numa mas que a questão é imperfeita, porque afinal de contas ele começou muito bem, mas depois dessa rivalidade a meio à vista, e se calhar estamos a ver que ainda achamos que é uma realidade da própria política de Estado atual do nosso presidente, fosse algo para alterar o quadro da justiça, afinal de contas, por haver esse conflito, não é aquilo que pareceu a princípio, e nós estamos diante de uma também igual daquilo que nós vimos no passado. Claramente que, contudo, eu quero dizer que vale a pena
pena lembrar e vale a pena saber que há sim uma relação, não digo total, não é? Daquilo que foi Portugal ou desse contexto de Salazar no passado com o agora. Me refiro nas próprias promessas que foram feitas, porque afinal de contas estamos a ver que há uma certa desigualdade, há uma certa diferença naquilo que se prometeu, não é? Salvo se dentro ainda deste ou do próximo ano que já se aproxima, se calhar se vão cumprir, que é muito difícil, porque também acredito que o candidato ou o nosso líder entrou em 2017 e já passou muito tempo para se cumprir. Entretanto, só se está a revelar, afinal de contas, quem é o nosso, quem não é. Ele verdadeiramente exatamente, e qual é a nossa liderança atual do país. Doutor, a Isabel dos Santos ainda frisou na sua entrevista que em Angola não há independência do poder. Nós sabemos, acredito também que você que nos acompanha tem consciência que em democracia os poderes são diferenciados, são divididos e independentes. Doutor, Isabel dos Santos fala que em Angola os poderes não são independentes. Tudo porque Isabel dos Santos diz que o poder judicial, se assim posso dizer, depende diretamente do detentor do poder executivo. Neste caso, a justiça angolana recebe ordens diretas do presidente da República. Então, isso foi dito pela Isabel dos Santos. E então, qual é a visão do doutor relativamente a isso? Nós sabemos que Angola tem, que o nosso país, não só o nosso país, como em democracia também, há três tipos de poder, que é o poder jurídico, o poder legislativo e o poder judicial. Então, a Isabel diz que o presidente da República, que isso é contra a Constituição. Para já, os nossos telespectadores, o presidente da República, que é o detentor do poder executivo, não pode intervir no poder judicial. O poder judicial deve ser independente. O facto que, segundo a empresária Isabel dos Santos, o presidente da República atropela a Constituição intervindo na justiça angolana. Então, qual é a análise desse doutor? O que deve ser de concreto feito para tentar inverter esse quadro numa perspectiva pacífica? Exatamente. Entrando logo naquilo que o nosso caríssimo Dr. André Armando Manuel disse, é bem verdade que ele foi apenas, chamamos nós também de o reprodutor daquilo que foram, o que foi a visão de Isabel dos Santos em afirmar esta realidade, não é, da própria centralização do poder então judicial de Angola. Bem, nós sabemos muito bem que acho que lá em casa também tem estado a acompanhar como é que são feitas as próprias decisões do nosso país, como é que então se calhar a própria forma em que decorre todo o processo de liderança política. Entretanto, nós também sabemos muito bem como é que funciona as mesmas formas de orientações. É só para, sempre que o Dr. Mateus vai buscar outras pinceladas, é só para dar ali uma chave de ouro naquilo que vai ser a nossa resposta, para que lá em casa percebam bem. E nós não estamos aqui para sermos bastante duros com o nosso Estado angolano, com o nosso... Não, nós o apoiamos porque somos também angolanos. Estamos aqui para fazer a nossa diferença e para dar também o nosso contributo. Agora, numa perspectiva de termos uma solução neste tipo de questão, é mesmo no sentido de que deve haver sempre um respeito pelas funções que são, no caso, distribuídas, porque afinal de contas, por mais que lá em casa e nós nunca vimos que o próprio presidente então é que mandou isto ou aquilo, mas as imagens revelam por si. Então, o meu apelo para uma perspectiva de solução é mesmo no sentido de haver um respeito sim. Exatamente às posições diferentes, para que venha a haver diferença então quanto a esta situação. Doutor, sem querer fugir do assunto, o iluminista Montesquieu, Exatamente. ele fala de check balance.
Ele fala que os poderes estão completamente divididos. Estão completamente divididos. No check balance, ele fala que o poder jurídico não pode pesar mais que o poder legislativo, nem o poder executivo deve pesar mais que o jurídico, nem que o legislativo. Então, doutor, tem-se ouvido muitas reclamações, não só por parte da cidadã Isabel dos Santos, mas também isso no seio de muitos angolanos, que em Angola não tem se respeitado o poder. Não tem se respeitado o poder, tudo porque a cabeça da direção política do país é o primeiro a desrespeitá-la. Então, doutor, sem querer atacar a pessoa, porque nós aqui estamos preocupados com a situação. Por quê? Porque nós temos observado várias aprovações de leis que por vezes não fazem sentido, por vezes não proporcionam um impacto positivo na nossa sociedade, mas mesmo assim são aprovadas. São aprovadas. Então, doutor, eu acredito que o nosso objetivo epicêntrico é oferecer soluções, não problemas. E quando nós implementamos leis que, ao invés de ajudar, consequenciam prejuízo ao povo, isso mostra a nossa despreocupação com os principais problemas, com os principais dilemas comuns do nosso povo. Então, doutor, eu acredito que se o problema vem de cima, se o problema vem do líder em serviço, que é o Presidente da República, então eu acredito que será difícil haver mudança por parte dos cidadãos angolanos. Por quê? Porque eu não vou me posicionar como um cidadão que respeita, como um cidadão que prima na obediência das leis, enquanto o nosso líder, o nosso dirigente é o primeiro a desrespeitar a lei. Exatamente. Então, como é que o doutor olha nisso? Qual é a análise do doutor olhando na nossa sociedade? Ok, bem, se bem perceber a questão, é mesmo para falar no sentido do próprio, da atitude, do exemplo do cabeça, não é? Pois é, doutor. Como então o resultado ou impacto para a sociedade, certo? Sim, doutor. Bem, para a nossa sociedade, bem sabemos que isto, para quem é liderado, realmente vai haver uma certa conjugação, porque é como se fosse um pai, não é para os filhos. Os pais automaticamente acabam por ser o exemplo dos filhos, os filhos vão vendo e podem imitar. E para a nossa sociedade poderá sim, dali concordo muito com as suas palavras, ao ponto de dizer que dificilmente a própria sociedade, os cidadãos, farão coisas diferentes daquilo que o líder faz. Mas, por mais que nós somos influenciados, e hoje acompanhei uma entrevista de um jornal internacionalmente africano, infelizmente o nome acaba por nos fugir, é uma tarefa que depois vamos partilhar. Família, então, já uma tarefa deixada pelo Dr. Mateus. No entanto, para além de nós termos trabalho de estar aqui informar para vocês, também tem trabalho de ir procurar para termos informações mais claras. Dr. Mateus. Muito obrigado. Então, essa mesma entrevista africana, daquilo que foi o estudo feito, realizado, então afirmam categoricamente que na África, maioritariamente dos jovens estão despreocupados com a vida futura do próprio continente ou dos seus países. Isso por quê? Porque perderam a esperança. Perderam a esperança no sentido de que os líderes não têm dado ou não têm estado a fazer um bom papel. As soluções quase não são dadas para a problemática, quer política, quer social e econômica. Hoje o cidadão já não acredita que um dia, após a formação, não poderá ter um bom emprego. E daqui, ou então ainda segundo essa mesma revista, eles afirmam que com essas razões, ou com esse tipo de mentalidade que hoje a juventude maioritária criou, automaticamente é a razão que lhes leva a quererem emigrar para então
a Europa, para outros continentes fora de África, no sentido de ganhar aquilo que não estão a ganhar aqui no nosso continente. Então, quando acompanhei esse tipo de entrevista, só para que enquadrar, é no sentido de que eles revelam aquilo que praticamente é o mesmo resultado que a sociedade hoje está a ter por conta então da própria liderança que vem de cima. Então, a ter esse tipo de mentalidade, praticamente estão a se desvincular. E como um conselho também de irmãos, eu quero aqui dizer que é necessário que nós, independentemente da dificuldade que nós perdão, temos estado a passar, daquilo que nós observamos, que tal nós sermos mais fortes e fazer a diferença? Né? Pois. Acho que tentar fazer a diferença nesta altura é meio lastimável, faz toda a diferença também. Doutor, para terminar já a nossa live, eu queria fazer mais uma questão ao doutor. Doutor, Gustav Rudrich diz que a lei só é válida quando é justa. Eu acredito, doutor, se não há essa independência, ou seja, há ainda uma interdependência do poder, e o nosso artigo, a nossa Constituição Nacional, no seu artigo 105, número 2, se não estou enganado, pois 105, número 2, diz que o poder deve ser independente, fala da independência do poder. E não há essa independência que o artigo frisa. Okay. Então, doutor, e Gustav Rudrich diz que a lei só é válida quando é justa. Quer dizer, não há justiça cá no nosso país. Será que, doutor, pode dizer-se que a Isabel dos Santos tem direito, na visão de Gustav Rudrich, é lógico a Isabel dos Santos banalizar, se assim podemos dizer, essa captura? Bem, penso que é uma questão ligada mesmo para, não é, os principais políticos, podemos assim dizer, especialistas para a matéria, mas de uma forma humilde, também não querendo ser praticamente um jurista, né, presente, nem outro político, mas sendo um cidadão comum, tal como muitos de vocês que estão a acompanhar, praticamente muitos de vocês que também têm o mesmo respeito, em que eu considero que também têm seus pontos de vista, porque todos nós, por natureza, afinal somos animal político, segundo então, o grande filósofo Aristóteles. Mas não no sentido de estamos a fazer política, mas é só para nós sabermos melhor que temos as nossas ideias para partilhar. Bem, indo já para esta questão, a própria engenheira, claramente, eu posso acreditar que dessa forma, não é, em que ela tem estado a se pronunciar, aparentando estar a banalizar a própria questão da lei, é automaticamente por conta, ou tem muito a ver com essa frase desse então grande pensador, não é, jurista também, olha só, é dono da matéria, não é? Em que o nome é bastante, se calhar, só para russos, ou então eu não quero me atrever aqui a dizer. Então, para qualquer um, acho que lá em casa também o caro, vou tratar de telespectador, ou caro então internauta, não é? Participante e convidado, eu acho que poderia também se colocar na visão de Isabel dos Santos, porque nós somos seres humanos e nos desgastamos. Só por ver algo injusto, claramente que a minha abordagem pode ser ainda mais talvez injusta ou também feita, não é, de forma a procurar contradizer-vos, não é, com uma violência, com um determinado rigor, não é, ou com uma palavra, não é, sem travão, porque temos estado a ouvir e a ver o pronunciamento da engenheira, que não tem sido fácil, humildemente falando. Tem estado a responder de uma forma mesmo muito quente, que sinceramente é muita política. É por conta de quê? Por conta da frase, não é? Que tem estado a se encaixar, então, na nossa sociedade angolana, que a lei só é válida quando é justa. Não sendo justa, claramente que muitos vão invalidar e de certa forma vão fazer também alguma coisa, não é,
que seja de igual modo negativa. E também, não estamos já, acreditamos nós, na reta final da nossa live. Infelizmente, algo que se calhar não é, agora começou, mas o tempo não é nosso. Não queremos aqui tapar o sol com a peneia lá em casa. Bem sabemos nós quem é o nosso governo, quem é o nosso líder. Todos têm suas valências e defeitos. E sabemos também quem é empresário, que aqui estamos a retratar Isabel dos Santos, as suas valências, e sabemos nós também os seus defeitos. Não queremos aqui tapar o sol com a peneia, porque nós estamos aqui para puxar sardinhas para ela e para ele. Estamos aqui em abono da verdade, e queremos nós aqui dizer também que um apelo também queremos aqui estender, por mais que nós somos pouco vistos, não é? No sentido de haver diferença e solução para isto, é importante que o nosso Estado reflita muito nessa frase que acabamos daqui de pronunciar. Não queremos repetir, e nem sequer o nome do autor. E também, de uma forma muito consensual e dialogal, ele sabe que se trata o assunto com a engenheira, não é? E sei que realmente houve alguma fuga ou não, desvio de valor ou não, não é? Que está muito distante, se calhar, de não ser uma notícia falsa, mas os desvios acontecem. Se houve ou não desvio, nessa perspectiva da própria acusação da engenheira, então isso se deve mesmo resolver de forma justa, de forma jurídica. Tem que haver transparência. Sabemos muito bem que a empresária recentemente esteve na liderança da então gigante Sonangol, liderança também, ou a própria inclinação Angola, não parece Angola Link, uma coisa assim lá. Então, para além dela, se calhar há muitos outros. Da mesma forma se deve tratar o assunto, contudo defendo que se deve tratar de forma consensual, justa e transparente para nós que somos cidadãos angolanos, que precisamos muito de aprender com o nosso sistema judicial angolano. Acredito que é tudo da nossa parte. Só para concluir aquilo que de facto foi a nossa abordagem central, Isabel dos Santos, Justiça ou Perseguição Política. Trata-se mesmo de uma perseguição política, porque justiça não faz-se por vingança. Por vingança. Nós não estamos diante de uma justiça, estamos diante de uma vingança, porque o mesmo não acontece apenas com a cidadã em causa, que é Isabel dos Santos, mas também aconteceu com o seu pai, Sua Excelência, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, que já não se encontra em vida, mas merece o nosso respeito por tudo aquilo que ele fez pelo país. Então, nós não podemos ter tanto isso. Não, o recado não vai só ao presidente da República, mas vai também para o cidadão. Nós devemos lutar para permanecer a justiça. A justiça deve ser algo permanente na nossa sociedade, porque a vingança é algo que nós criamos não para resolver, mas sim para nos fazer bem. Então, nós nem sempre o que nos faz bem ao outro. Por isso, nós não devemos implementar o espírito vingativo na justiça. Justiça é para ser implementada para proporcionar aos cidadãos uma vida digna e uma vida estável. E isso está muito longe da vingança. Por isso, apelamos a todos que mais justiça, menos vingança, mais prudência, menos egoísmo. É com isso que o nosso país cresce. Obrigado a todos que acompanharam-nos. Estaremos juntos numa outra edição. Vocês que não acompanharam em direto vão acompanhar o vídeo. E obrigado pela participação. Vocês que deixaram os comentários. O Fernando Gomes, estamos a ver aí, e o Valdemiro Chimangata, que são, por acaso, pessoas que eu conheço, amigos.